Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante aí para você que vai fazer qualquer vestibular no Brasil, que está se preparando para fazer o Enem. Hoje nós vamos falar de função exponencial. Antes de você estudar esse assunto, você tem aqui na descrição o link da aula de potenciação. É muito importante a gente revisar essa potenciação, no caso algumas propriedades, que nós vamos aplicar aqui na função exponencial, tá bom? Então bora lá, solta a vinheta. Vem comigo então, gente. Vamos agora aprender função exponencial, tá? Sua definição. Seja um número real, A, onde esse número real aqui, ó, ele tem que ser maior que zero e também diferente de 1, tá? Denominamos então de função exponencial de base A, tá? Onde a função é de reais em reais positivos, definida por essa lei de formação aqui, ó. F de x é igual a elevado ao x. O que é esse A aqui, gente? Esse A é a nossa base, tá? E o x aqui, o nosso expoente, é a nossa variável. Por isso que é função exponencial, porque a nossa variável, ela está onde? No expoente, tá? A nossa variável está bem aqui, ó, no expoente, tá? Então tem alguns exemplos aqui que nós vamos identificar se é uma função exponencial ou não. Para ser uma função exponencial, tem que ser dessa forma aqui, ó. Tem que estar representado nessa definição aqui. Tá bom, gente? Então, bora lá. Exemplo 1. Olha aqui a letra A. F de x é igual a 3 elevado a x. A minha base, ela é o quê? A minha base, como diz aqui na definição, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Aqui no caso o 3 ele é maior que 0 e é diferente de 1. Então eu posso dizer que essa aqui é uma função exponencial. Tá? É uma função exponencial. Letra B. Y é igual a 2 elevado a x. O y nós sabemos, né? Que é a mesma coisa que f de x. Tá bom? Y é igual a 2 que é elevado a x. Nós sabemos que o 2 ele se aplica aqui na definição, ele é maior do que 0 e diferente de 1. Então eu posso dizer que é também uma função exponencial. Tá? Olha essa outra aqui, ó, letra C. F de x é igual a meio elevado a x. Meio também ele é maior que 0 e diferente de 1. Tá? Então eu posso dizer que é também uma função exponencial. Tá? Olha lá, letra F. F de x é igual a 1 elevado a x. Observe que aqui, ó, o A ele tem que ser o quê? A minha base maior que 0 e diferente de 1. Aqui a minha base é o quê, gente? É 1. Então, se qualquer número real que eu colocar aqui na minha variável, todo número elevado a 1 sempre vai ser 1 resultado. Então, nesse caso aqui, não é uma função, tá? Não é uma função exponencial. Letra G. F de x é igual a menos 2 elevado à variável x aqui, ó. Esse menos 2 aqui é a minha base, ó, é negativo. E aqui está dizendo que a minha base, que é o A, ele tem que ser o quê? Maior que 0 e diferente de 1, tá? A minha base aqui tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E aqui a minha base é menor do que 1, tá? Então, se é menor do que 1, não é uma função. Não é uma função, porque a minha base é negativa. A minha base ela tem que ser o quê? Maior que 0 e diferente de 1. Pode estar aí no intervalo de 0 e 1 também, 0,5, 0,2, tá? Mas aqui no caso, olha, ela é negativa, então ela é menor do que 0. Se ela é menor que 0, não é uma função, tá bom, gente? Então bora ali no segundo exemplo para a gente dar continuidade e ver como a gente pode aplicar ela em exercício. Olha lá, ó. Dada uma função exponencial, f de x é igual a 2 elevado a x. Então determine. Letra A, f de 3. Então esse 3 aqui
eu vou aplicar onde? Na minha função lá. Tá? Então a minha função aqui, ó, a minha função, a f de x igual a 2 elevado a x, esse 3 aqui eu vou substituir aonde tem x, certo? Então vai ficar 2, eu vou substituir aqui o 3 na minha variável x, ó, certo? Nós sabemos que 2 elevado ao cubo lá na potenciação é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Essa é a imagem da minha função, tá bom? Olha lá, f de menos 2, ou seja, eu vou substituir esse menos 2 na minha variável. Então eu tenho lá f de x igual a 2 elevado a x. Isso implica que, substituindo menos 2 aqui na variável, fica 2 elevado a menos 2. Nós sabemos que na propriedade da potência, quando nós se deparamos com um expoente negativo, nós fazemos o inverso dele para tornar ele positivo. Certo? Como, professor? O inverso dele aqui é o que? 1 sobre 2 ao quadrado. Tá? Ou seja, é negativo, veio para baixo, positivo. Se tivesse dessa forma aqui, eu também ia transformar ele, se eu colocasse ele aqui para cima, ia ficar negativo. Então fica assim. Isso implica que 1 sobre 2 ao quadrado é 4. Tá, gente? Olha lá, item C. F de 0,5. Então esse meio aqui eu vou substituir aonde? Na minha variável. Você concorda comigo que esse meio é a mesma coisa que 1 sobre 2? Sim, né, gente? Então olha lá. Elevando aqui a minha variável como meio, temos, quando, mais uma vez, voltando lá na potenciação, quando nós temos uma potência que está elevada a uma fração, nós fazemos a inversão aqui, transformamos para radical, né? Radical. Então como é que a gente vai transformar para radical? Colocamos a raiz quadrada aqui, ó. Temos aqui o radicando, que é o 2, certo? E tem aquele esqueminha, né? Quem está aqui na sombra, vai para o sol, vai para fora. E quem está em cima aqui no sol, vai para a sombra. Certo? Nós sabemos que a raiz quadrada não necessariamente aparece esse 2. Tá? E o expoente também não aparece. Então fica dessa forma aqui, ó. Raiz quadrada de 2. Tá? Então temos que lembrar dessa regrinha aí, tá? Da potenciação. Olha aqui f de 5. Vou substituir o f de 5 aqui. Tá? Isso aqui dá quanto, gente? Eu vou repetir. O 2 ele está elevado à quinta potência. Então vou multiplicar ele, no caso a minha base, por ela mesma, quantas vezes? 5 vezes, né? Não é isso? 5 vezes. Dá quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Tá? Muito bem. Olha lá outro exemplo. f de 4. Então eu vou substituir na minha variável o 4, tá? Na minha função, então fica 2 elevado à quarta. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá quanto, gente? 16. Tá? Muito legal. Então, espero que vocês tenham entendido. Esse daqui é bem simples, a gente está falando mais da definição aí da função exponencial, para a gente identificar o que é e o que não é uma função exponencial e como a gente pode aplicar dentro da função esses valores, tá? Agora eu vou passar um exemplo aí, um problema, como ele pode vir no Enem e em vestibulares aí, para a gente poder interpretar esse problema e resolver essa função exponencial, tá bom? Bora lá! Olha lá então, gente, esse exemplo bem legal aí, como pode vir na sua prova aí do Enem e outros vestibulares. Olha lá esse problema. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão, no caso o número de bactérias está em função do tempo, né? No caso igual a 2000 vezes 2 elevado a meio vezes o t. Esse t aqui no caso é o tempo. Ele está dizendo aqui que o tempo tem que ser o quê, em horas, tá? Olha lá. Considerando essas condições, quanto tempo, no caso ele quer saber o quê? Quanto tempo após o início da observação
o número de bactérias será igual a 8.192.000 bactérias. No caso, em quanto tempo chega a esse valor aqui de bactérias? Então, bora lá. Aplicando aqui, no caso, a expressão que foi dada, nós temos N de T igual a 2.000 vezes 2 elevado a meio T, certo? Isso aqui é o número que foi dado, né? No caso, 8.192.000, número total aqui. Então, 8.192.000 é o número de bactérias, é igual a 2.000 vezes 2 elevado a meio vezes o T, tá? Olha lá, esse 2.000 aqui, ele está multiplicando, então eu posso passar ali dividindo, certo, gente? Então fica assim, ó, 8.192.000 dividido por 2.000. Isso é igual ao 2 elevado a meio T, tá? Isso aqui, gente, eu posso simplificar cortando esse 0 com 0, vai facilitar a minha conta, né? Então vai sobrar o quê? 8.192 dividido por 2, isso é igual a 2 elevado a meio vezes o T. Isso aqui, gente, dividindo 8.192 dividido para 2, isso aqui dá 4.096, que é igual a 2 elevado a meio vezes o T, tá? O que é que eu faço agora, como deparo com essa situação? Eu tenho que tentar igualar essas bases para igualar os meus expoentes, tá bom? Já que eu tenho meio vezes o T aqui como expoente. Então, olha lá. Se eu for simplificar, se eu for fatorando aqui, ó, fatorando em números primos o 4.096, eu vou ter uma potência de 2 elevado a 12, tá? Se você fizer aí, fatorando 4.096 vai dar 2 elevado a 12, tá, gente? Então aqui, ó, fica 2 elevado a 12, isso é igual a 2 elevado a meio vezes o T. Olha que legal, igualei as minhas bases. Então, igualando as minhas bases, eu posso cortar aqui, sobra o quê? Só os expoentes. Igualando os expoentes fica 12 igual a meio vezes o tempo, tá? Olha lá. Então, eu quero achar o T, né? Então fica 12. O 5, o meio no caso, está multiplicando, vai passar dividindo. Meio, tá? Olha lá. Então o tempo, se eu fizer essa divisão aqui, vai dar quanto? 24. Ele quer o tempo em quê? Em horas. Então é 24 horas. Ou seja, isso aqui é o que, gente? Um dia. Tá? Bem legal. Então, chegamos aí à resposta final desse problema aí que pode vir assim na sua prova. Tá bom, gente? Bem legal. O tempo é o que? 24 horas e um dia. Então, olha lá. O que a gente pode concluir isso aqui? Que para ter esse valor aqui, para chegar a esse valor aqui de bactérias, 8.192.000, no início da observação, levou-se 24 horas, ou seja, um dia. Tá, gente? Então é isso, gente. Essa é a definição aí de função exponencial. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, né? Qualquer dúvida que vocês estiverem. Tá bom? Agora o próximo vídeo vai ser sobre o gráfico da função exponencial. Tá bom? Até mais.